Eu tenho um caso que ele é muito incrível em relação a isso. O quê? Tá? Eu fui pregar no Uruguai e eu estava pregando, assim, nas primeiras cadeiras tinha uma menina bonita, loira, de olhos claros. Eu comecei a orar e ela ficou possessa por um demônio. Tá? Aí eu peguei o pastor que estava ao lado, ele falou para mim, ó, você toma cuidado que essa coisa é feia. O quê? A possessão dela é violenta. Que já tinha acontecido? Olha o que tinha acontecido. Tá? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma pessoa levitar. Ah, mas eu... Ô, Mandíbula. Tá? Mandíbula, onde você tá? Se uma pessoa levita na sua frente, eu já tô... No Paraguai. No Paraguai. Eu já tinha atravessado a fronteira, mas... Hein, Lene? O Lene deve ser mais tranquilo com isso. Você também é... Não, se eu Eu sou impressionado, cara. Eu saio correndo. Não. Sério? Cara, eu já vi cada coisa de pessoa. Eu já vi transformar cara, voz diferente. Agora, levitar, meu Deus do céu. A menina fazia isso aqui, ó. E se debatia, fazia mais o quê? Ninguém segurava ela. Tá? Aí, o pastor me falou, ela está sofrendo um processo criminal violento. Porque ela mora em um sobrado e ela ficou possessa pelo demônio e a mãe não sabia o que fazer, ligou para a polícia. Tá? Os policiais chegaram, tá? O cara encostou nela, ela pegou o cara, jogou pela escada, o policial caiu, quebrou o pescoço. Entendeu? E ela estava sendo processada por causa disso. Agora, ela fez isso por causa de uma possessão. E aí? Aí é um problema jurídico que eu não sei como é que os caras vão resolver. Né? Mas, na verdade, perante a lei foi ela. Né? Ninguém vai admitir que foi pode abrir um precedente perigoso. Um precedente muito perigoso, porque aí então, todo mundo vai falar, né? Estava possuído. Estava possuído e tal. Então, mas são realidades. Acontece. Acontece. Acontece porque isso é aquilo que nós estamos falando. No caso dessa menina, por exemplo, aí como que você tira o demônio dessa pessoa? Você tira o demônio dela através de autoridade espiritual. Né? Então ela precisa, primeiro, ser liberta. Nós oramos. Primeiro, por que entra um demônio? O demônio entra quando a pessoa... Ele tem essa permissão? Ele tem essa permissão quando a pessoa admite. Tá? É muito incrível isso, porque assim... Porque na Bíblia tem, né? Tem várias possessões, né? Tem a possessão do endemoniado de Gadareno, tem várias possessões. Tem um trecho que ele joga para os porcos, né? Exatamente, na cidade de Gadara. O do Legião. Era uma legião e Jesus manda ir para os porcos. Não era só um demônio, Não, eram vários, né? Eram vários. Então você, com autoridade espiritual, você expulsa aquele demônio. Só que depois você tem que ensinar a pessoa a resistir. Você não volta? Você não volta. Por quê? É aquilo. Se você não tem o filtro, porque às vezes a pessoa vai mexer com tipo ocultismo. Tá? Ela pega e dá uma abertura para que aquilo entre dentro dela. Tá? E a abertura é como se ela legalmente ela desse uma direito. Como chama quando você uma procuração. Permissão? Uma procuração, exatamente. Uma procuração para outra pessoa agir no seu nome. É isso? É isso. Isso no mundo espiritual é uma regra. Que se você abre, você dá essa legalidade, só assim pode entrar. Só assim pode entrar. Tá? E entra... E entra e a pessoa acaba tendo o espírito dela sufocado. Mas nem sempre é visualmente notável. Pode ser uma coisa que a pessoa nem perceba. Imperceptível muitas vezes. É. E tem muitos que se manifestam. Tô perguntando isso porque quando eu olho pro Mandíbula, às vezes... Olha lá, olha essa carinha. Essa cara é arrepiante. Como você sabe, vou dar o exemplo do Mandíbula, como você sabe se ele pode estar ou não possesso? Só orando ou ele pedindo? Ele tem que querer? Como que é? Não. Se ele estivesse possesso, ele já teria se manifestado aqui. Meu Deus, que medo esse negócio. É mesmo? É assim? É. E essa menina se manifestou por quê? Porque estava dentro de uma igreja? Porque ela estava na igreja, porque começou... Porque é o seguinte,
Quando chega a luz, as trevas, elas reagem. Reagem de que jeito? A pessoa sai estrebuchando, a pessoa, ela tem uma reação física. Entendi. Tá? Não consegue mais se esconder. E não consegue mais se esconder. Então isso é a revelação, tá? Daquilo E aí que você a falou da possui. autoridade espiritual. É. Quem tem essa autoridade espiritual? Tem a autoridade espiritual, é um pastor, é um presbítero, é um homem de Deus, que não precisa de ter nenhum cargo, nenhum título, não? mas que tenha o Espírito Santo em si, e em nome, porque também não é em nome de ninguém. Não é em nome de Jesus, eu não. vou tirar você. Não. O homem não faz isso. Ele não respeita, o demônio não respeita. Não, o demônio só respeita a autoridade espiritual constituída por Jesus, e é em nome de Jesus, tá? Que você expulsa. Então você repreende e fala, sai em nome de Jesus, porque não é tipo homem, é exatamente essa autoridade de Cristo que eu falei lá de Marcos 16. E dizem que os demônios às vezes contam coisas absurdas sobre essa pessoa, porque ele tem esse conhecimento. Os demônios, eles sabem de coisas assim do passado, da família, tudo, e pode confundir. É isso mesmo? Por quê? Porque uma das características demoníacas, satânicas, é a acusação. Ele é o acusador, Ele né? é o acusador, né? Então, porque tem um aspecto que é assim, quando você peca, tá? Você se arrepende, Deus não se lembra mais dos teus pecados. Deus não tem memória para o pecado. Mas O teu pecado é lançado no mar de esquecimento. o demônio deixa lá anotadinho no caderno dele. Exatamente. Só que ele fica lá Anotando. tá catalogado. Entendeu? Então ele faz exatamente esse papel. Ele o papel busca lá atrás. de acusador, Mesmo que já foi perdoado. Porque o grande mal é o seguinte, ele trabalha com o passado. Tá? E muitas vezes o cara, o ser humano, faz esse papel demoníaco sem saber. Como assim? Porque trabalha com o passado do outro. Sim. E aí fica jogando na cara. Fica jogando na cara e faz com que o passado seja realmente atormentador no presente da pessoa. Né? Impedindo uma mudança. Impedindo uma mudança. Tem pessoas que nem admitem que existe mudança, que existe transformação. Lá atrás você fez uma coisa impossível. Foi por isso que Jesus, quando a mulher foi pega em adultério lá, ele vai e não peque mais. Mas só ele falou, bom, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Né? Quer dizer, matou os caras, matou os religiosos fariseus, porque eles vinham exatamente com essa carga. Só que eles queriam o quê? Que a mulher pagasse por aquilo que ela tinha feito. E Jesus estava perdoando por aquilo que ela tinha feito. Né? E a partir daquele momento ele falou para ela, vai embora, você está perdoada. Não peque mais. E até aí também tem uma interpretação, não peques mais é impossível, porque você vai continuar pecando, né? Se a gente falar que não tem pecado é mentiroso, né? Só que Jesus falou nessa área, entendeu? Não se prostitua mais, né? Você vai mudar de vida. Então essa foi a mensagem de Jesus. Agora os demônios, eles trabalham com o passado e é o acusador. Então eu já tive uma experiência, não sei se você lembra do filme Exorcista. Cara, eu nunca assisti esse Nunca filme. assistiu? De medo. Você assistiu? Vocês assistiram ou não? Eu assisti umas 3, 4 vezes. Para, velho. Você assistiu, Mandíbula? Eu nunca assisti. Eu também. Eu assisti já iluminado, já me cagando de medo. Eu sempre quero assistir, mas eu quero ter alguém junto. Eu pra assistir também. comigo, E mas de ninguém dia. nunca quer. E de dia, meio-dia, Preferência, luz aberta. Tudo, janela aberta. Você assistiu? Eu assisti umas 3 vezes. Eu já vi umas cenas. Mas tem um muito pior bom. que é o Entidade, acho que é mais A pesado. Entidade, qual que é esse? A Entidade é um novo também. Esse que eu é- não assisti. E aí? Mas por que você falou no Exorcista? Então, porque eu fui assistir Exorcista, eu era garotão. Sei. Né? E era um terror no cinema. Sim. Meu todo mundo- Deus do céu, cara. Nego gritava lá dentro. Era tenebroso, tenebroso. Que é a história de uma possessão, né? De uma possessão, mulher, de uma mulher, e o padre não consegue exorcizá-la. E ela põe um monte de coisa verde pra É fora. desse filme que tem a cena descendo na escada, tudo. Nossa. É muito louco o filme. Bom, você imagina isso há que era 40 muito mais anos assustador atrás, antes, muito né? mais. Não, e tanto que ainda é referência do terror, é a maior referência do terror Sério? até hoje, com certeza. Então é um negócio que marcou mesmo, você vê, é uma referência de terror. E eu fui assistir esse filme. E aí, uma pessoa, um presbítero da igreja, me chamou para fazer uma visita com ele. Eu era bem garotão. E eu fui com ele e era uma menina que estava possessa.
Nós chegamos, a hora que eu cheguei, cara, já me deu um arrepio, até o cabelo arrepiou, né? De olhar a menina? De olhar a menina. E a mãe falou, olha, vocês tomem cuidado, porque quando ela fica possessa, ela dobra uma barra de ferro. Meu Deus. Ó. Aí, esse cara chegou, esse presbítero, Sei. e levantou a mão e falou, olha, eu quero te repreender e tal. E a menina começou a falar, cara. As coisas do cara. Começou a entregar o cara violentamente, entendeu? E o cara, ele se embasbacou todo. Ele não estava cara. preparado. Ele não estava preparado para aquilo. Tá? Ele se desequilibrou. Quebrou ele. Quebrou ele, cara. E nós saímos, a menina ficou possessa lá, nem sei depois o que aconteceu. Entendi. Mas foi uma estratégia demoníaca Para tirar a autoridade dele. para tirar a autoridade dele, entendeu? Então, exatamente o quê? Acusando. Por isso que tem esse lance. Agora, quando você está realmente revestido, você tem entendimento, começou, você já repreende em nome de Jesus, entendeu? E vai para onde esse demônio? Esse demônio vai para esse mundo espiritual, vai para essa esfera espiritual Não é que é chamado de abismo. Não é o inferno. Não.